Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista pelas ondas amigas da Relógio, pelo site, pelo aplicativo. E, gente, hoje eu quero falar, olha, sobre direitos trabalhistas, né? Enfim, microempreendedor. Pois é, neste dia 27 de junho é celebrado o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Bom, independentemente do trabalho, aliás, do tamanho do negócio, né? O dia do seu trabalho, a pandemia, muitas empresas, no caso, né? Na época da pandemia, passaram a adotar aí o teletrabalho. Como assim, Paulo Roberto, o teletrabalho? Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu vou ter o prazer agora de falar com ela novamente, né? É advogada, conceituada no mercado, trabalhista, empresarial, doutora Fernanda Prado, que é um prazer falar com a senhora novamente. Em primeiro lugar, bom dia, doutora. Bom dia, Paulo, como vai? Um pouquinho rouco, não repare, tá, doutora? Mas eu vou remando meu barquinho aqui. Se a senhora não entender, pode falar, Paulo, repete para mim, por favor, vai ser um prazer. Tudo certo, prazer é meu estar aqui com você novamente. Ok, doutora, obrigado. Eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, para começar aqui o nosso Relógio Entrevista, é uma pergunta até que não quer calar. É verdade que teletrabalho e home office ou trabalho remoto são coisas diferentes? Se sim, por quê? Quais as diferenças dos dois, por favor? Tem uma diferença sensível, né? Porque o teletrabalho, ele vem regulamentado na CLT como jornada externa, né? É predominantemente externa. Normalmente esse empregado, ele é contratado para exercer funções fora da sede da empresa. Sim. Né? Então ele tem a base, que é a própria empresa, a sede da empresa, ou alguma filial da empresa, que ele pode utilizar caso ele venha precisar, porém ele não precisa estar ali. Tá? Ele pode... Normalmente é um empregado que trabalha viajando, é motorista, ou então são aqueles nômades digitais, que hoje em dia temos muitos, né? Que moram fora do país e prestam serviços aqui para empresas brasileiras. Então, esse é o formato de teletrabalho. Ele já vem no contrato de trabalho formalizado, que aquela jornada ela vai ser predominantemente fora da sede da empresa. Então, doutora... Desculpa, pode continuar, perdão. Já o home office, ele vem para atender uma necessidade momentânea da empresa, como foi o caso da pandemia, né? Ninguém sabia o que fazer, todo mundo tinha que ficar em casa, então a forma que as empresas encontraram de solucionar isso foi colocar todo mundo em home office. Porém, para esses funcionários, eles estão trabalhando em home office como se estivessem na sede da empresa, sendo que eles estão num outro local de trabalho momentaneamente, seja por conta de uma pandemia, seja por conta de uma enchente, como foi o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Ou porque talvez esse funcionário aconteceu alguma coisa e ele não pôde se deslocar, ou ele teve que viajar durante uma semana pela empresa. Então, isso é o home office. Ou, às vezes, acontece também da empresa dar um home office como um benefício. Ou seja, programa de bem-estar e qualidade de vida. Cada funcionário vai ter direito a fazer home office uma vez por semana. Sim. Mas isso não configura jornada externa de trabalho. Entendeu? É uma diferença sensível, mas tem diferença. Aquele todo o cuidado, né, doutora? Com certeza. Exatamente. Então, isso tem que ficar muito bem delimitado no contrato de trabalho. Quando for fazer qualquer tipo de alteração no contrato, no curso dele, é necessário que ambas as partes estejam de acordo e que haja uma formalização dessa alteração. Ou seja, leia e releia o seu contrato. Exatamente. É importante. O contrato está aí para nortear todas as nossas relações, sejam trabalhistas, cíveis. Então, a gente não tem muito como correr dos contratos. É verdade, doutora. Falou tudo. Agora, doutora, já pegando carona sobre o teletrabalho e home office, o que uma empresa precisa saber ao adotar o teletrabalho? Bom, o teletrabalho, se ele for predominantemente fora da sede da empresa, isso esse funcionário ele não precisa de forma alguma ir para a empresa, como é o caso dos nômades digitais. Tá? É necessário um cuidado com esses empregados para que eles não acabem excedendo a jornada de trabalho, né? Porque quando a gente está trabalhando de casa,
a gente tem uma certa tendência a acabar trabalhando um pouco mais, porque a gente está ali no conforto e para um pouco, depois volta e acaba almoçando na frente do computador. Então é necessário que as empresas adotem programas, né, de conscientização para que esses funcionários respeitem a jornada de trabalho de início, a jornada de trabalho de fim, o fim da jornada de trabalho e o intervalo para almoço, que é de 1 hora. Sim. Tá? E com relação aos funcionários que trabalham na rua, né, também não é necessário fazer o controle de jornada desses funcionários, porque eles se enquadram no artigo da CLT que confere essa prerrogativa à empresa de não Sim. controlar a jornada daquele empregado, tá? Então, mas isso tem que ficar carimbado na carteira de trabalho, que aquele funcionário é jornada externa, que não é possível o controle, tá? Agora, para o home office, é necessário o controle de jornada. Como eu falei, é como se o funcionário estivesse trabalhando na sede da empresa, mas por algum motivo ele está fora. Então, o controle de jornada ele tem que ser feito como todos os outros funcionários. Entendi. E existem diversos mecanismos que o empregador ele pode adotar para fazer esse controle de jornada do home office, né? Existem aí aplicativos, existem diversas ferramentas que é possível, sim, cuidar desse controle. Tá certo. Tudo tem um jeitinho, né, doutora? Tudo dará um jeito. Sim. Com certeza. Doutora, só pegando, relembrando aqui sobre a pergunta que eu fiz à senhora, a segunda pergunta, né, o que uma empresa precisa saber ao adotar o trabalho, o teletrabalho. Eu vou partir aqui para a terceira pergunta, né? E os empregados que exercem esse teletrabalho, né, têm os mesmos direitos que aqueles que saem todo dia de casa para a labuta, né, como férias, abonos, entre outras coisas. Aliás, os trabalhadores do teletrabalho têm algum direito diferente em comparação aos demais trabalhadores? Se sim, qual? Olha, são os mesmos direitos, porque eles são regidos pela CLT. Né? Então, tem direito sim ao salário, até o 5º dia útil, 13º, férias, se porventura forem dispensados, aviso prévio, férias proporcionais, FGTS proporcional, multa de 40%, horas extras, né? Se for o caso de controle de jornada, tem direito a hora extra. Se for o caso de jornada externa sem controle, né? Como eu falei, não há o controle, então não tem como saber se fez hora extra ou não. Entendi. Tá? Agora, doutora, é verdade? Os mesmos direitos. Sim. É verdade que existem diferentes modelos de teletrabalho? Olha, existem. Por exemplo, o teletrabalho dos nômades digitais, que foi o que eu citei agora e que isso é uma tendência, né, mundial. São pessoas que estão em outros países prestando serviços aqui para empresas no Brasil. Né? Elas estão em outros países, porém elas são regidas pela nossa legislação, né? E não pela legislação daquele país. Tá? Elas só estão em outro local, mas elas prestam serviços aqui. Um outro formato de trabalho também, né, externo, que a gente tem como exemplo, são motoristas de transportadoras. Sim. Né? É um trabalho predominantemente externo. Apesar deles terem que ir à sede, tirar o caminhão, né, e depois devolver o caminhão, ou não, tem motoristas que viajam aí o Brasil, eles ficam fora por meses. É um formato de trabalho externo, remoto, teletrabalho, vamos dizer assim. Sim. Né? Muitos também que fazem teletrabalho, analista de sistemas, TI. Né? Também, muitos deles fazem o teletrabalho. Entendi. Fora da sede da empresa, né? Trabalham de casa, sempre, predominantemente fora de casa. Nunca aparecem na sede da empresa, uma vez ou outra. Entendi. Entendeu? Então, e a tendência é cada vez aparecerem mais formatos de trabalho aí fora da sede da empresa. É verdade, eu entendo, com certeza. Falando nisso, mandar um abraço aí para todos os motoristas que estão sempre em sintonia aqui com a programação da Relógio. Doutora, para fechar, quais as vantagens do teletrabalho para as empresas e para os trabalhadores? E por acaso, doutor, existem desvantagens? Se sim, quais são? As vantagens para o trabalhador. Qualidade de vida,
porque ele evita aquele trânsito da ida e da volta, né, aquele transtorno do transporte público que nós temos aqui. Eu estou falando, né, pela nossa cidade, Rio de Janeiro, porque o transporte público aqui é bem caótico, né? Então, já evita o estresse do deslocamento. Sim. Então, ele ganha em produtividade, né? A empresa também ganha em produtividade. E outra coisa, com relação aos ganhos da empresa, Sim. ela deixa, por exemplo, de pagar um vale-transporte. E isso já é uma boa liberação aí da folha de pagamento, né? Ela provavelmente tem funcionários mais engajados. Por quê? Porque eles estão em home office, estão descansados, entendeu? E estão ali no ambiente doméstico, na maioria das vezes. Então, normalmente, eles conseguem entregar um trabalho melhor. Outra coisa, a empresa, se ela quiser, ela pode funcionar 100% home office. Sim. E nisso ela consegue aí ter deixar, né, na verdade, Sim. de ter despesas que ela teria se fosse presencial, como, por exemplo, casa de aluguel, luz, água, né? Então tem uma série de questões aí que todos ganham, né? Agora, os malefícios, vai de encontro com o que eu falei no início. Sim. Corre-se o risco desse empregado trabalhar demais. E essa questão também da tecnologia, dos nossos meios de comunicação, eles estarem muito dinâmicos, né? Nós temos diversas ferramentas de comunicação, e-mail, né? Então a tendência é que haja demandas fora do horário de trabalho. E isso também tem que ter cuidado, né? Ter cuidado e respeitar a jornada de trabalho desse empregado e só colocar demandas dentro daquele horário, porque as empresas normalmente criam grupos, né? O chefe cria grupo, o setor cria grupo e começa ali uma série de demandas e o empregado, né, que tem aquele medo, né, poxa, mas e se eu não responder, eu posso, né, perder o meu trabalho, eu posso ficar mal visto. Então ele acaba tendo que deixar o descanso para poder atender uma demanda da empresa fora do horário. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo, doutora. Falou tudo e mais um pouco. Doutora, se eu pudesse, eu falaria com a senhora, tiraria outras dúvidas fora da pauta aqui e exploraria um pouco a senhora. É pena que eu não posso, senão a produção come meu fígado aqui no bom sentido. Bom, só para lembrar aqui aos nossos amigos ouvintes, e tô melhorando a voz, eu tô melhorando, viu? A doutora profetizou aqui que eu ia melhorar. Olha, conversei. Obrigado, doutora. Só para destacar aqui que eu conversei com a advogada trabalhista empresarial conceituadíssima no mercado, doutora Fernanda Prado. Eu estou tendo o prazer de falar com a senhora, não sei se é a segunda vez ou a terceira. Espero poder falar mais vezes. E a gente falou sobre o teletrabalho. Doutora, as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com a senhora, por favor, fique à vontade. Suas considerações finais. Bom, eu estou nas redes sociais, eu tenho Instagram, Fernanda Prado Advogada. Sim. E tem também o meu e-mail, contato@fernandapradoadvocacia.com.br. E as minhas considerações finais, revejam os contratos, façam contratos, porque eles podem tirar a gente aí de diversas situações inesperadas. Então tá certo, foi dado o recado para você, meu amigo ouvinte aí. É só seguir a doutora Fernanda Prado. Doutora, por favor, repete para mim, por gentileza, mais uma vez. Eu sigo a senhora lá, não sei se a senhora sabe, tá? Eu sigo. Você me segue? Sigo, sim. Olha. Por favor. É um prazer, né, poder tirar as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com a senhora, né? Vai ter o prazer de poder ouvir todos os conselhos trabalhistas. Com certeza. Eu respondo rápido, podem contar comigo. Então tá bom. Fernanda, repete aí o Instagram, doutora, por favor. Fernanda Prado Advocacia. Isso, Fernanda Prado Advocacia. Por favor, gente, só conferir lá, tirar alguma dúvida com ela vai atender você com o maior carinho. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço e mais uma vez melhoras aí, fique bem. Tá ok, brigadão, boa semana pra senhora aí e espero poder falar com a senhora novamente. Beijo grande. Com certeza, beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição do Relógio Entrevista foi pra conta.